Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é propósito e proposta. Qual a sua escolha? Propósito de Deus e escolhas suas com relação ao mundo, ao sistema. Qual seria a sua escolha? Eu queria trazer para vocês esse resumo, mas antes, toca no like, ative o sininho para estar recebendo novos vídeos, são mais de 170 vídeos prontos para você estudar, compartilhar, replicar e passar adiante essas boas novas. Somos missionários, nós somos pessoas em que temos uma missão, temos um propósito e não vivemos de proposta, mas o nosso propósito aqui na Terra é fazer o bem, é levar as boas notícias, é falar daquilo que o reino tem, daquilo que Deus tem para nós em seu reino. Então vamos lá? Todos os nossos dias foram escritos por Deus antes que nenhum deles existisse ainda. Salmo 139, 16. Se entendermos isso, podemos compreender que Deus tem um propósito para todas as coisas nas nossas vidas, na minha, na sua, na nossa vida. Tá, meu querido, minha querida, preste atenção. Então Deus tem um plano para cada um de nós. O inimigo da nossa alma, o diabo, também tem. São as propostas, tá certo? E o plano do diabo é fazer com que nós não cumpramos o que Deus preparou. Propósito. Portanto, o inimigo da nossa alma traz propostas tentadoras para nos tirar do propósito de Deus. Então, quando aceitamos a proposta, perdemos o propósito. Então, preste atenção. É muito importante isso para mim e é muito importante isso para você. Então, não vamos fazer trocas, baganhas ou barganhas. Então, vamos lá. Adão perdeu o propósito. Viver eternamente na presença de Deus, na presença do Pai. Então Adão perdeu o propósito. Quem conhece a Bíblia, quem já leu, sabe que eu estou falando lá em Gênesis. Por quê? Porque ele deu ouvido a outros, deu ouvido a Satanás, no caso aqui prefigurado a serpente, querendo se parecer com Deus, burlando. Deus disse que havia um propósito para Adão e Eva e a sua geração. E o inimigo disse para eles o seguinte: não é bem assim, não é bem assim. Eu tenho algo melhor, eu tenho algo para já, agora para vocês. Então, são alguns exemplos que eu quero trazer aqui. Como exemplos? Vamos dar alguns exemplos? Exemplos de Abraão. Exemplo de quem mais? Exemplo de Saul. Exemplo de Sansão e Dalila, no caso de Sansão. Exemplo de quem mais? São tantos exemplos. José do Egito. Quem mais? Raabe. Quem lê as escrituras sabe que eu estou falando. Eu quero pegar aqui pelo menos uns 3 exemplos para você estar sabendo. O primeiro foi de Adão, que perdeu o propósito, dando ouvido a Satanás, dando ouvidos à serpente. Tá? A mulher, Eva, deu ouvidos à serpente e a mulher acabou trazendo para Adão uma notícia em que estava fora do contexto, estava fora do propósito, mas era um plano diabólico. Tá? Então Adão e Eva perderam essa eternidade com Deus, essa intimidade, essa santidade, porque deram ouvidos ao inimigo. Abraão deitou-se com Agar, pois o filho da promessa, Isaque, estava demorando, então veio Ismael. Até os dias de hoje, podemos ver a confusão lá no Oriente Médio. Tá, gente? Então, isso se deu simplesmente porque Abraão não esperou o propósito e fez uma troca, proposta. A sua esposa Sarai, ou Sara, que depois se tornou Sara, disse: ora, deita com a minha concubina, com a minha serva, porque eu já não posso dar mais filhos e nós temos que prosseguir com a nossa descendência. Então deita-se com Agar e tenha filho.
para que não se perca a descendência. Então nós precisamos ouvir Deus. Nós precisamos estar dentro do plano de Deus para que as coisas funcionem. Um anjo apareceu para a mãe de Sansão e disse que ele quem começaria a salvar Israel dos inimigos dos filisteus. Mas o que aconteceu? Sansão aceitou a proposta de Satanás, caindo nos braços de Dalila. Então ele estava indo bem, mas houve propostas e ele acabou esquecendo o propósito. Você acha que isso não acontece conosco? Você acha que nós somos melhores do que esses personagens que eu estou citando? Vamos lá. Então, o propósito é maior que a proposta, não se esqueça disso. Portanto, aqueles que não tiram os olhos do propósito alcançam as promessas de Deus e vivem uma vida plena de certeza de agradar ao Pai. Podemos ver isso na vida de quem? José do Egito. O que aconteceu? Havia um propósito e ele chegou a governador. Quem lê as Escrituras, ainda que seja o básico mínimo, sabe o que eu estou falando. Então ele rejeitou as propostas, ainda que sofrendo, ainda que perdendo, para alcançar o propósito, aquilo que Deus já havia proposto a ele. Então, nós temos que entender que a vida, ela é feita de proposta. E essas propostas, elas precisam estar dentro do propósito. Se não estiver dentro de um propósito eterno, se não estiver dentro das coisas de Deus, se essas propostas não estiverem dentro do propósito, se não couber, então não funciona. Nós somos como propostas e temos que estar dentro do propósito, não o contrário. Então que você possa entender nesse dia e refletir sobre isso. E como não falar de Daniel, que conhecia o seu propósito muito bem? Ele não aceitou as propostas de curvar-se diante de outros deuses, por isso foi levado à cova dos leões, mas por fim se tornou-se governador de Babilônia. Daniel. Quem lê sabe que ele foi lançado à cova. Ele não foi poupado de ser lançado à cova, ele foi livre da boca, não da cova, mas da boca dos leões, de serem devorados. Eu pergunto, como é que você tem vivido? De propostas? Ou você está dentro de um propósito eterno? Propósito de Deus e não propósitos dos homens? Como é que tem sido a sua vida? Tem que pensar. Finalmente, portanto, meus amados, descubram o propósito de Deus para a sua vida. Não troque promessa por um prato de lentilha como Esaú. Quem sabe a história? Estou falando para crentes aqui. Cristão. O inimigo vai tentar distrair você com propostas às vezes irresistíveis. Mas Deus tem algo muito maior para a sua vida. Fica firme, pois é através do conhecimento da palavra de Deus que você pode discernir entre o propósito de Deus para a sua vida e as propostas de Satanás para te desviar daquilo que Deus tem para você. Esse é o bate-papo, esse é o recado que eu tenho de Deus para a sua vida. Fica firme na palavra, não se desvie, nem para a esquerda e nem para a direita. Não perca de vista. Escolha o propósito. Porque antes mesmo de todas as coisas, Deus já havia marcado um dia para o seu nascimento. E já conhecia antes de você nascer. Salmo 139, 16. Todos os nossos dias foram escritos por Deus antes mesmo de qualquer coisa existir. Até um próximo vídeo, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua parentela, os seus amigos.
Até mais.